Oi, gente, meu nome é Rejane, eu sou psicóloga, e hoje eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês como avaliar a escala das crenças pessoais. Então, aqui nós temos as crenças pessoais, nós temos aqui 126 itens, né, que vai compor aí o questionário das crenças, e esses 126 itens, eles estão agrupados, né, com 14 itens que vão representar, né, a cada 14 itens eu tenho ali um tipo de transtorno de personalidade. Então, aqui nós temos de 1 a 14, o transtorno de personalidade esquivo, de 15 a 28, nós temos o transtorno de personalidade dependente, das afirmativas 29 até 42, nós temos o passivo-agressivo, no somatório dos itens da 43 a 56, nós temos o obsessivo-compulsivo. Na soma dos itens 57 ao 70, nós temos o antissocial. Na soma dos itens 71 ao 84, nós temos o narcisista. Na soma dos itens 85 a 98, histriônico, e assim por diante. Então, como que nós vamos fazer, né? Nós vamos orientar o nosso paciente a preencher, né, a responder a escala, assinalando, né, aquelas afirmativas que que o paciente mais acredita, considerando a escala de 0 a 4. Então, por exemplo, no item 1 aqui, sou socialmente inapto e indesejável em situações sociais ou de trabalho. Então, se o paciente acredita que isso, né, ele acredita nisso totalmente, ele vai circular aqui o número 4. Se é muito, vai circular o número 3. 2, moderadamente. 1, um pouco, e 0, nem um pouco. Feito isso, com todas as afirmativas, nós vamos voltar aqui para o crivo de correção. Então, nós vamos somar esses itens de acordo com essas afirmativas que eu expliquei para vocês, e aqui nós vamos colocar no score bruto, né? Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos encontrar o score Z. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o score bruto, vamos subtrair, né? No caso aqui do transtorno de personalidade esquivo, nós vamos subtrair o 18,8 e depois dividir por esse resultado que deu por 10,9. Observem que cada tipo de transtorno é um número diferente. Então, aqui no dependente, nós vamos pegar o score bruto, subtrair por 18 e dividir por 11,8. Aqui no passivo-agressivo, nós vamos subtrair por 19,3 e dividir por 10,5. Com isso, nós vamos achar aqui o score Z. Esse score Z, ele vai ser aquele score que a gente vai comparar, né, para ver como que o indivíduo ele se posiciona aos grupos de comparação. Então, aqui nós temos, né, de um lado, pacientes com transtorno de personalidade correspondente e pacientes sem transtorno de personalidade. Então, esse score Z, nós vamos colocar ele e ver onde que ele se posiciona, né? Então, aqui no meio, suponhamos que a gente tivesse aqui entre o 0,2, né, e o menos 0,69, nós temos aqui, né, no meio aqui, o 0. E aí nós vamos simular aqui uma avaliação aqui para a gente pensar. Então, vamos pensar aqui no transtorno de personalidade esquivo. Aqui no score bruto, meu paciente, ele teve aqui uma pontuação dessas afirmativas de 32. Eu vou pegar o 32, vou subtrair por 18,8. Quanto que deu? Né? 32 menos 18,8. Deixa eu somar aqui para a gente acompanhar. 32 menos 18,8. Eu tenho, então, 13,2, tá? Eu vou pegar 13,2 e vou dividir por 10,9. Eu cheguei a 1,21. Então, o meu score Z, ele é 1,21. Eu pego esse score e vou comparar os grupos de comparação. Então, 1,21, ele está mais próximo de 0,62 ou mais próximo de menos 0,69.
ele está mais próximo de 0,62, né? Porque para chegar, ele está aqui, ó, porque para chegar ao menos 0,69, eu teria que passar o 0,62, chegar no zero e ir para menos 0,69. Outra simulação aqui que a gente vai fazer para a gente entender. Suponhamos que no transtorno, no bloco, né, de afirmativas que corresponde ao transtorno de personalidade dependente. Nós temos aqui afirmativas, a 15ª afirmativa, até, né, a afirmativa 28. Suponhamos que o meu paciente, né, nesse somatório, o score dele foi 12, o score bruto. Eu vou pegar esse valor, vou subtrair por 18, né, e vou chegar aqui ao resultado de menos 6. Pego menos 6 e vou dividir por 11,8. Então, eu vou chegar aqui a menos 0,50. Então, menos 0,50, né? Ele está mais próximo do 0,83 ou menos 0,49, né? Ele está mais próximo do menos 0,50. Então, isso significa que o meu paciente, ele não apresentou nesse instrumento, né, característica do transtorno de personalidade dependente. Então, aqui exige um pouquinho, assim, de raciocínio matemático, mas, resumidamente, é assim que a gente avalia. Lembrando que essa é somente uma escala, né, a gente precisa cruzar isso com outros dados para a gente fechar um diagnóstico, a gente vai só rastrear aí algumas características, não vai considerar isso como um diagnóstico puro baseado somente nessa escala, tá bom, gente? Então, é isso, espero que tenha ajudado, tá? Até mais.